Olá, retornando aí da nossa quarta aula, segunda parte da quarta aula sobre autoridade espiritual. Precisamos conhecer a autoridade de Jesus. Hebreus capítulo 1 vai nos falar acerca da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então nós observamos aqui, todas as coisas existem por meio dele, né? Tudo tem que voltar a convergir em Cristo, voltar a convergir nele. A autoridade de Jesus, nós notamos que Jesus, em primeiro lugar, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele herdou um nome tanto mais excelente, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. A autoridade de Jesus, nós notamos que ele fez o mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E também notamos que Deus fala hoje através dele, o verbo, o filho, a palavra, o logos de Deus, né? A profecia de Isaías acerca do mestre, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a profecia de Jesus, o governo sobre ele, governo significa aqui ordem divina, né? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo, a ordem de Deus, o governo está sobre os seus ombros. Falamos aí acerca dos 5 ministérios, mas sabemos que o governo é a ordem divina, peso de autoridade, as patentes, a autoridade está sobre os seus ombros. O governo estava sobre Cristo. E ele só pode dar uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, porque ele é os 5 ministérios. Ele é o sumo apóstolo que deixou o mundo e deixou os céus e foi enviado ao mundo. E por isso ele diz, assim como o Pai me enviou, apóstolo, eu também envio a vós, eu também vos apostolo, né? Então, a importância de sabermos que o governo está sobre os seus ombros. Ele é a voz que clama no deserto, ele é o profeta das nossas vidas, ele é um profeta por excelência, então ele pode instituir uns a profeta. Ele é o evangelista que veio ao mundo, então ele pode outorgar alguns a evangelista. Ele é o pastor das nossas almas, que nada nos falta, e por isso ele é o sumo pastor, o supremo pastor. Ele pode outorgar alguns a pastor. Ele é o mestre por excelência, ele é o rabi. Ele é os 5 ministérios, ele é o governo. O governo estava sobre os seus ombros. Governo significa ordem divina. Mateus capítulo 28, versículo 18, nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele venceu a morte, quando ele venceu a morte de cruz, ele resgata as chaves do inferno, da morte e da vida, e ele declara, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Já que ele tem todo esse poder e essa autoridade, como toda autoridade está nele, ele outorga a quem ele quer. E ele outorgou a todo aquele que nele crê, ele outorgou à igreja.
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Já que o poder é dele, ele outorga. Já que o poder é dele, primeiro vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, e depois ide. Né? Primeiro tem que ir para o mestre, para depois ele enviar, outorgar a autoridade. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E aí então, né, ele vai continuar aparecendo depois aí da sua ressurreição 40 dias, até ele dar a ordem, agora ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, até que do alto sejais revestidos, veste, né? Revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, na verdade, ele outorga a nós autoridade, mas ele espera que sejamos revestidos do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para poder cumprir esse chamado. E o interessante é que Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, João diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, me dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem as chaves da morte e as chaves do inferno. As chaves da vida, as chaves da autoridade estão nas mãos do nosso Senhor. E os reinos desse mundo voltarão todos à mão dele, voltarão a ser do nosso Senhor e seu Cristo, né? Jesus é o cabeça, Jesus é a origem de toda autoridade. Nós temos que entender que temos uma autoridade da qual não temos conhecimento. Não sabemos o poder e a autoridade que temos no nome de Jesus, que não descobrimos ainda e por isso muitas vezes não estamos utilizando. Alguns de nós mal têm tocado nas orlas dessa autoridade, né? Antes, porém, da volta do Senhor Jesus Cristo, haverá um grande grupo de crentes que se levantará com a autoridade que lhe pertence, saberão do que lhes cabe por direito e farão a obra do Senhor que o Senhor pretende que seja feito, né? Então o Senhor vai revestir a igreja vai levantar em poder e autoridade, igreja gloriosa, imaculada, a igreja vai viver Joel capítulo 2, né? Como eu sempre digo, não sabemos a que preço o avivamento vem, mas ele virá. E a hora que ele vier, o último derramar do Espírito, nós vamos ver aí o poder de Deus, a glória de Deus sendo derramada. A autoridade do crente, ela é revelada de forma mais ampla no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, do que em qualquer outra carta escrita às igrejas. Nós precisamos ler pelo menos os 3 primeiros capítulos repetidas vezes para entendermos a nossa autoridade. Precisamos ler vez após vez. Se você quer conhecer a sua autoridade em Cristo Jesus, faz um propósito de ler o livro de Efésios, uma carta simples de 6 capítulos, né, que você lê rapidamente, mas faz o propósito de ler ela pelo menos 3 vezes por dia durante uma semana inteira, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, repetidas vezes para você conhecer a sua autoridade no nome de Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos observar as orações que Paulo fazia para a igreja. Nós vamos observar as orações que Paulo, cheia da unção do Espírito, que ele fazia para o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 16 a 20 nos diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está orando para a igreja de Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos,
E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então Paulo está orando para que Deus pudesse dar a eles esse conhecimento, essa sabedoria, esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação, para que Deus pudesse dar a eles iluminação nos olhos do entendimento, para que soubessem qual seja a esperança da vocação. Capítulo 3, verso 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo constantemente fazia oração pela igreja, porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus e qual autoridade que ele tinha através de Cristo Jesus. Ele sabia, conhecia e usava a autoridade que ele tinha. No instante em que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas começam a acontecer. No instante em que você alinha aos princípios bíblicos, as coisas vão ser destravadas. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim temos que lutar contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está nos ensinando que a nossa briga não é com o humano, a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas tem sim uma batalha, tem sim uma guerra travada contra principados e potestades. Graças a Deus, nós temos autoridade no nome de Jesus sobre espíritos caídos, sobre espíritos imundos. Maior é aquele que está conosco. Graças a Deus, nós temos autoridade no nome de Jesus sobre tais espíritos malignos, somente sobre aqueles que são espíritos caídos. Nós não temos autoridade sobre os anjos que preservaram seu principado. Não temos autorização de Deus para ficar conversando com o anjo, para ficar batendo papo com o anjo de Deus, para ordenar, anjo, faça isso, faça aquilo, pega aquilo para mim, pega aquilo outro para mim. Não, isso nós não temos autoridade. Sobre os anjos que preservaram seu principado, não temos autoridade. Mas sobre os que caíram, eles perderam o corpo. Se eles perderam o corpo, para estar nessa terra, tem que possuir um corpo. Então, na verdade, eles são seres sem corpo. Se eles são seres sem corpo, eles são ilegais. Se eles são ilegais, então eles vão possuir o corpo de alguém para poder agir, para poder manifestar, ou até o corpo de um animal. Por isso que tudo aquilo que é ilegal, você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar no nome de Jesus. Devemos entender o que Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso, dizendo aqui: à luz do que ele escreveu acerca dos capítulos anteriores, acerca do início da carta. Nós precisamos compreender que nós temos autoridade por meio de Jesus. Se você não fez a matéria Realidades da Nova Criação, vai lá, está gratuito no YouTube, entra lá no YouTube, youtube.com/torreforte e encontre lá Realidades da Nova Criação e clique lá em playlist e veja ali todas as aulas, porque você precisa conhecer a sua realidade em Cristo Jesus. Precisamos compreender que temos autoridade por meio de Cristo. Em nosso combate com o diabo, nós deveríamos ter sempre em mente que temos autoridade sobre ele, por ser ele um inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo,
o derrotou por nós. Entretanto, a autoridade do crente, ela é um aspecto do caminhar cristão, a respeito do qual poucos estão bem informados. Alguns acham que a autoridade, na verdade, sobre o diabo, pertence apenas a alguns e a outros não, depende da patente, da unção. Não, a autoridade é todo aquele que crê em Cristo Jesus. A autoridade não é só o apóstolo que tem, não é só o pastor, o bispo que tem. Alguns acham que a autoridade sobre o diabo pertence a algumas classes de pessoas, alguns poucos escolhidos de Deus. Não. E na verdade nós temos que entender, encontrar e usar a nossa autoridade no nome de Jesus sobre esses espíritos malignos, né? Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A autoridade pertence a todo filho. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador é filho, e se ele é filho, ele tem autoridade. Nós recebemos essa autoridade quando nascemos de novo, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, herdamos o nome do Senhor Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Só que o diabo não quer que os cristãos sejam instruídos sobre a autoridade que o crente possui. Satanás não quer que você seja instruído, que você conheça a sua autoridade, a sua realidade da nova criação. Ele quer continuar te derrotando pela ignorância. O povo perece por falta de conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, diz o Senhor, eu também rejeitarei a ti, para que não seja sacerdote diante de mim. Então, na verdade, é por essa razão que o diabo fará de tudo o que ele puder para tentar impedir você de aprender a palavra de Deus. Ele fará tudo o que ele puder para tentar impedir os crentes que aprendam acerca da autoridade no nome de Jesus. Ele insistirá conosco mais sobre esse assunto do que qualquer outro, né? Então é uma luta, uma batalha se você vai buscar conhecer a autoridade que você tem em o nome de Jesus. Ele sabe que assim que descobrirmos a verdade, seu apogeu terminará, né? Então nós o subjugaremos, o dominaremos, desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito conquistado. Não direito nosso, mas o que Jesus conquistou na cruz do Calvário e nos outorgou. Olha só, Efésios capítulo 1, verso 1 a 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, para nós também. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Agora precisamos materializar essa bênção que já está nas regiões celestes. Ele já te deu poder e autoridade. A autoridade nos pertence. E a autoridade, quando ela nos pertence, nós temos que ter a consciência de que ela nos pertence para podermos usufruir do benefício dessa autoridade. O simples fato de saber a respeito não é suficiente. É o conhecimento transformado em ação que vai produzir resultados. É o conhecimento colocado na prática, aplicado na prática, que vai gerar resultados. É uma tragédia que alguns crentes possam viver a vida toda e nunca se conscientizarem que têm autoridade no nome de Jesus. Do mesmo modo, se os crentes não sabem o que lhes pertencem, jamais poderão usufruir dos benefícios. Se a pessoa não sabe o que lhe é de direito, ela jamais pode usufruir daquilo que é lhe dado. Então eles precisam descobrir o que lhe pertence. Precisamos descobrir essa autoridade no nome de Jesus. Lucas capítulo 10, verso 19, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder
para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Os 70 voltaram felizes e contentes, porque ao nome de Jesus todo demônio se sujeitava, e Jesus está dizendo, escuta, eu vos dou poder e autoridade. E esse poder e autoridade que Jesus deu aos 70, que saíram de 2 em 2, deu aos 12, ele deu a nós também, a sua igreja. Eu vos dou poder e autoridade. Então, na verdade, Jesus está dizendo aqui, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora ele complementa dizendo, mas não se alegre, porque ao nome de Jesus se submete todo demônio. Não se alegre por causa disso. Tenha alegria porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que maravilha, né? Então, exercer poder e autoridade é, na verdade, obrigação do cristão, né? Jesus declara que já nos deu poder e autoridade. E quando você menciona aqui serpentes e escorpiões, Jesus está falando do poder do diabo, demônios mesmo, espíritos malignos e toda a sua corja. Espíritos malignos, porque tem toda uma hierarquia de principados, potestades, poderes e dominadores. Espíritos malignos, maior é aquele que está conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maior do que todo e qualquer demônio que é um espírito caído. Então nós precisamos ter essa consciência e tomar essa consciência de que temos uma autoridade real sobre eles. Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem menos autoridade hoje do que a igreja tinha no primeiro século? Claro que não. Seria absurdo pensar que a autoridade diminuiu. Muito pelo contrário, a autoridade se desenvolveu e aumentou. Se o diabo alterou seus limites de atuação, maior é o poder de Deus. Se hoje nós temos outras enfermidades e epidemias e pandemias, maior é o poder de Deus. Todo e qualquer vírus já estava cravado na cruz do Calvário e o Senhor Jesus já venceu. Toda e qualquer epidemia, pandemia, vírus, enfermidade, tudo foi cravado na cruz do Calvário. Precisamos descobrir a nossa autoridade em Cristo Jesus e usar essa autoridade em Cristo Jesus. O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade. O valor repousa no poder que existe por trás. É por meio dele, por intermédio dele, pelo sacrifício dele. Então, o próprio Deus é que está por detrás da nossa autoridade, né? O diabo e suas forças se acham na obrigação de reconhecerem a nossa autoridade. Por quê? Porque não é nossa, é no nome de Jesus. Não é no meu nome, mas é no nome de Jesus que o venceu e os envergonhou na cruz do Calvário. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar a autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente, enfrentar o inimigo ousadamente. Então, o que é autoridade? Autoridade é poder delegado. Autoridade é justamente outorgar, usufruir, é um poder delegado. Né? Os policiais que comandam o tráfico, que comanda aí o trânsito, né? Nas horas de maior movimento, eles apenas erguem o braço com apito na boca e os carros param. Por quê? Por causa deles? Não, mas pela autoridade que lhes foi constituída. Quando se olha o uniforme, quando se vê a patente, quando se vê o apito na mão, na boca, e ele faz um sinal, ninguém precisa questionar se é para parar ou não. Para. Né? Esses homens não têm poder físico de parar caminhões, carretas, de parar ônibus, de parar veículos. Eles não têm poder físico de parar. Se os motoristas decidirem não obedecer, passa por cima. Mas não é a sua força que eles se utilizam para poder coordenar o tráfego. Na verdade, não é a sua força. Eles são fortes na autoridade que lhe foi concedida.
eles são fortes na capacidade através de um uniforme, de uma patente. Então eles são fortes na autoridade que lhes é concedida pelo governo, pelo Estado, que fazem com que eles, na verdade, venham usufruir desse poder e dessa autoridade. Então as pessoas reconhecem essa autoridade e se ele apita para parar, todo mundo para. Se ele manda seguir, todo mundo segue. E aqui o que na verdade Paulo está dizendo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu poder, que nos deu uma autoridade. Bendito seja o Senhor. Há uma autoridade que foi delegada para nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário e nós precisamos aprender a usar essa autoridade. Paulo disse aos crentes para serem fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10, 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso significa que você pode se postar frente ao inimigo, estender a tua mão e dizer-lhe: alto lá, Satanás, aqui não. Não se aproxime, porque a minha vida está lavada, comprada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. E eu te ordeno, sai da minha frente, sai do meu caminho, em o nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Então você pode estender a sua mão, você pode se postar na frente do inimigo e proibir a ação de Satanás no nome de Jesus. 1 João 4,4 Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aquele que está no mundo é Satanás, o príncipe deste século, Deus deste mundo, o cabeça dos principados e potestades, poderes e dominadores deste mundo tenebroso, desse mundo de trevas, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O poder que está em você, que tem Jesus como Senhor e Salvador, é muito maior do que o poder do que está naquele que não tem, do que o poder daquele que está no mundo, né? Porque o poder que sustenta a nossa autoridade é Jesus Cristo, o homem que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então o poder que sustenta a nossa autoridade é maior do que aquele que sustenta a dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Mateus capítulo 28, 18. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Todo aqui é total, absoluto, pleno. Foi dado ao Senhor Jesus Cristo todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, Deus transferiu a ele toda a autoridade dos céus e da terra e ele transferiu à igreja. Ele outorgou essa autoridade à igreja. Por isso que ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça dos crentes que compõem os membros do corpo. A autoridade de Cristo tem que ser perpetuada através do corpo de Cristo, através do seu corpo que está sobre a terra, através da sua palavra, você pode usar, usufruir. Através de todo o livro de Efésios, você pode ver em todas as passagens nessa carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, que era uma igreja que estava numa cidade que tinha o grande templo de Diana dos Efésios. E a gente observa aqui que Paulo ensina essa igreja de Éfeso a usar da autoridade no nome de Jesus. Por causa do templo de Diana dos Efésios, a idolatria era muito grande, aí a promiscuidade era muito grande, se tornou uma cidade turística, a sétima maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo da época, e aí então Paulo ensina esses irmãos da igreja de Éfeso a usufruir da autoridade que há no nome de Jesus. Paulo usa o corpo humano para ilustrar o corpo de Cristo, para fazer esse paralelo, né? Cristo que está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Estar centrado à direita de Deus é lugar de autoridade. E ele diz que nós estamos assentados com Ele. Então nós estamos nessa autoridade com Ele.
Se você tem noção de história, você sabe que sentar-se do lado direito do rei era a quem o rei outorgava autoridade. Sentar do lado direito do rei era a quem o rei dava um anel de sinete, né? Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo para sermos ressurretos com Ele em novidade de vida. Isso não é algo que será feito por Deus no futuro. Ele já fez. Efésios capítulo 1, verso 18 a 23 nos diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observa especificamente o verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Segundo a operação da força do seu poder. Em outras palavras, houve um tal transbordamento do poder de Deus ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, e esta foi, na verdade, de fato, a obra mais poderosa de Deus até hoje registrada. A morte não pôde detê-lo. O mistério oculto que foi revelado, né? Se um sangue inocente caísse ali, se um sangue inocente fosse vertido no altar, iria libertar os culpados. Isso foi a obra mais poderosa de Deus até hoje registrada. Agora vamos nos lembrar de Colossenses capítulo 2, verso 15. 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Os expôs publicamente e deles triunfou. Quando? Na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando Jesus desce às partes mais baixas da terra e toma as chaves da morte e da vida das mãos de Satanás, né? Esses são os mesmos poderes, os mesmos espíritos malignos com os quais nós temos que lidar, que já foram envergonhados, que já foram derrotados, que já foram vexaçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. São os mesmos poderes demoníacos com os quais nós temos que lidar, mas graças a Deus, Jesus já os venceu, Jesus já os derrotou. Em outras traduções diz que o Senhor os reduziu a nada. Tem até uma tradução que diz que o Senhor os paralisou. Agora, uma das características que Satanás tem é que ele é perseverante, ele não entrega os pontos mesmo estando vencido. Mas nós temos que saber que em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor já venceu, já pisou aí a cabeça da serpente, né? Nos tempos antigos, reis vitoriosos, trazendo consigo os cativos, desfilavam aí com aquele que ele venceu, né? Desfilavam mostrando, expondo eles publicamente. Jesus fez isso com o diabo, expondo diante dos três mundos, no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, na terra e no inferno, os expôs publicamente, deles triunfou. Depois de derrotá-lo, vencendo na cruz do Calvário, vencendo aí a morte e ressuscitando, né? Que coisa tremenda. Deus nos deu esse relato nas Escrituras de modo que nós aqui nesse mundo, para que pudéssemos saber o que aconteceu, né? Para que soubéssemos o que acontecer. Deus quer que tenhamos conhecimento do que aconteceu na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, a tomada da posição de Jesus e como que ele herdou o trono, né? Deus quer que nós saibamos o lugar que ele deu a Cristo.
Efésios 1, 21, Efésios capítulo 1, verso 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, né? Que coisa tremenda. A fonte da nossa autoridade se encontra na ressurreição e exaltação de Cristo por Deus. Verso 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Que o Espírito Santo, por meio de Paulo, ora para que os nossos olhos, para que os olhos dos irmãos de Éfeso pudessem ter sido abertos, para que seus espíritos fossem aí convictos dessa verdade, né? Os olhos abertos para essa verdade. Ele queria que todas as igrejas, que todos os crentes recebessem essa revelação e fossem assim iluminados. Então a autoridade espiritual, a autoridade do crente não é levada em consideração por muitos cristãos, né? De fato, a maioria das igrejas nem mesmo sabe que possui tal autoridade. Acontece qualquer problema de possessão demoníaca, logo liga para alguém, logo chama um pastor, um evangelista, um missionário. Não, você tem autoridade no nome de Jesus. E você nunca vai entender a autoridade do crente pelo racional, pelo intelecto. Mas como eu tenho autoridade, sou pecador. Pecador lavado, comprado e remido. E a autoridade não é pelo que você faz, mas é pelo que ele fez na cruz do Calvário. Então é necessário que haja uma revelação espiritual. Você tem que crer nessa autoridade pela fé. Olha só, Efésios 2, de 1 a 7. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da obediência, da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Interessante, vamos observar que ele nos vivificou. O mesmo verbo de Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, revivificou, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus. Então a importância de entendermos que o mesmo verbo expressa revivificação, revivificação. E essa revivificação de Cristo também, dentre os mortos, levantou o corpo de Cristo Jesus. Na mente de Deus, quando Jesus ressuscitou, nós também fomos ressurretos com ele. Na mente de Deus, quando Jesus venceu a morte, nós estávamos ali, junto com ele. 2 Coríntios, capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O cristão é chamado de justiça, e o incrédulo é chamado de injustiça ou iniquidade. Que comunhão! Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, a fidelidade com a infidelidade, a santidade com a iniquidade? O cristão é chamado de luz, e vai haver uma separação da luz e das trevas, da verdade e da mentira, da justiça e da injustiça, do crente e do incrédulo. O crente é chamado de Cristo,
e o incrédulo é chamado de Belial. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, filho do maligno. Na verdade, a cruz é um lugar de derrota, ao passo que a ressurreição é um lugar de triunfo. Quando se prega a cruz, está se pregando morte. Deixa-se o povo na morte. Morremos sim, fomos sepultados com ele, mas também fomos ressuscitados com Cristo Jesus em vitória, em novidade de vida. Estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição atual. Então, nós estamos assentados com Cristo num lugar de autoridade, à destra, à direita de Deus, nos lugares celestiais. A palavra de Deus nos ensina que esses espíritos maus são anjos caídos, anjos malignos, que perderam a sua posição, seu principado, que foram destronados por causa do espírito de anticristo, porque decidiram seguir a Lúcifer. Foram destronados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso contato com esses demônios tem que ser com a consciência de que Jesus os derrotou, com a certeza de que Jesus os expôs publicamente, os destruiu e os reduziu a nada. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. E agora que Jesus os destronou, os expôs publicamente, nós podemos reinar com Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 10, verso 19, eis que eu vos dou poder, dunamis, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada, absolutamente nada vos fará dano algum quando você está refugiado em Cristo Jesus. Será que a igreja desse século tem menos autoridade do que a igreja tinha logo após a morte e ressurreição de Cristo Jesus? Claro que não. Se a igreja tivesse menos autoridade hoje, teria sido melhor que Jesus não tivesse morrido. Mas não. Graças a Deus, temos a autoridade que nos foi dada. Precisamos apenas saber como usá-la. Jesus fez essa afirmação em João capítulo 14, Evangelho de João 14, verso 11 a 14, nos diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Precisamos exercitar essa autoridade, exercitar esse poder. Aqui, Jesus não está se referindo à oração. A palavra grega aqui é exigência e não pedido. Tudo que você exigir, tudo que você insistir em pedir. E a palavra grega aqui para poder é autoridade. Autoridade. Colossenses capítulo 1:13 nos diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele, quem? Deus, nos tirou do poder, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, agora você tem que usar esse poder, usar essa autoridade. Agora você tem que usar o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Por isso que Pedro vai nos dizer em 1 de Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Efésios capítulo 4, verso 27. Efésios 4, 27 nos diz: não deis lugar ao diabo. Então não dê legalidade, não dê vazão, não dê lugar
a Satanás. O plano de Deus para nós é que governemos e reinemos em vida como reis e sacerdotes. Governar e reinar sobre a circunstância, sobre a pobreza, sobre a enfermidade, tudo aquilo que possa constituir obstáculo para nós. Reinamos porque temos autoridade. Reinamos por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Reinamos não na outra vida, mas nessa vida que estamos. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20, Paulo nos diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora, indo para o capítulo 2, verso 12 a 15 de Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A importância de sabermos o que Jesus fez na cruz do Calvário, que ele conquistou, e andarmos em vitória. A Bíblia nos diz que Satanás tinha o poder da morte. Quando Adão pecou, entregou esse poder ao diabo, porque aquele a quem você obedece, você se torna servo. Eva e Adão ouviram a sugestão de Satanás: come do fruto, é que Deus sabe quando dela comer, serão abertos vossos olhos. Desobedeceram a ordem de Deus e obedeceram a voz de Satanás, se tornaram aí servos de Satanás. Agora, o diabo tinha poder na morte, mas Jesus desceu às partes mais baixas da terra, arrancou as chaves da morte e da vida e sobre ele triunfou. Jesus conquistou na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha esse salário a receber. Ele nunca pecou, então ele não tinha esse salário a receber. Por isso que a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus diz em Apocalipse 1,18: e o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou as chaves do diabo. Glória a Deus por isso. As chaves pertencem ao nosso Senhor, àquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele tem as chaves de autoridade. Então devemos nos lembrar que a morte física não é de Deus, é do inimigo, é consequência do pecado, é consequência da desobediência de Adão. A morte ainda é um inimigo que vai ser consumado no fim dos tempos. A Bíblia diz que ainda é o último inimigo que será vencido, que será exposto debaixo dos nossos pés. Graças a Deus, esse dia está vindo, mas você ainda não tem seu novo corpo, que só vai acontecer depois que a trombeta soar e os que estiverem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados recebendo o corpo glorificado nos ares. Após destruir os poderes demoníacos da autoridade que antes possuíam, Cristo os expôs publicamente, como lemos em Colossenses 2,15, e sobre eles triunfou sobre si mesmo. A afirmação de Paulo aqui se refere ao fato de Cristo ter sido elevado acima de todos os inimigos, à destra do Pai, um assunto sobre o qual Paulo escreve
ao livro de Efésios. Entretanto, é exatamente aqui que o mundo eclesiástico tem falhado. Muitos já compreenderam que Jesus Cristo é a cabeça suprema da igreja, no entanto, tem falhado na compreensão de que o cabeça é totalmente dependente do corpo. Só pode agir se o corpo atuar. Só pode agir se o corpo concretizar os planos do cabeça. Estamos assentados com Cristo Jesus à destra de Deus nos lugares celestiais. Agora precisamos usar da autoridade que nosso cabeça tem, autoridade vigente sobre os poderes e principados das trevas. Efésios capítulo 6, para terminarmos aí, temos mais alguns versículos, mas já partindo aí para o encerramento. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. As diferentes partes da armadura simbolizam as diversas atitudes espirituais que o cristão deve ter. Usando essa armadura, o cristão está protegido e desimpedido em seu ministério de autoridade. Toda sua preocupação deve ser a de manter a sua armadura brilhando e firme, atuante. Agora observemos mais de perto essa armadura. Há um cinturão da verdade, que representa a compreensão da palavra de Deus e colocando ela em prática. Com o cinto, o soldado mantinha todas as demais peças da armadura, porque todas as peças são ligadas ao cinto, são forçadas, firmadas no cinto. Segundo lugar, a couraça da justiça. Isso tem dupla aplicação. Jesus é a nossa justiça. Somos justificados pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E nós colocamos a justiça nos órgãos vitais, na nossa frente. Também mostra a nossa obediência irrestrita à palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, calçar os pés no calçado da preparação do Evangelho da Paz. Esta é uma atuação fiel na proclamação da palavra de Deus em todo o tempo. Pregue a palavra de Deus. Quarto, o escudo da fé. Um escudo que é uma cobertura para o corpo inteiro, representando a nossa total segurança sob o sangue de Cristo Jesus, onde nenhum poder do mal pode penetrar. Em quinto lugar, o capacete da salvação, que é mencionado em 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Como a esperança da salvação. E a esperança da salvação é o único capacete capaz de proteger a cabeça nestes dias de desvirtuamento da verdade. Em sexto lugar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus deve ser usada ofensivamente. As outras armas são especialmente defensivamente. Mas a espada, de defesa e de ataque. A palavra de Deus é uma arma ativa. E Paulo conclui dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você pode ver que a batalha de oração muitas vezes não surte efeito porque nós não estamos com a armadura.
Estamos preparados para a batalha de oração, para travarmos guerras? Quando estamos usando a armadura, quando oramos no Espírito, alcançamos o nosso objetivo. Quando temos Jesus como Senhor e Salvador, temos autoridade sobre os demônios e podemos controlá-los até onde diz respeito às nossas vidas e à vida dos nossos familiares, mas nem sempre podemos controlá-los quando a vida de outras pessoas estão envolvidas, porque a vontade dessas pessoas entra em ação. Você não exerce autoridade espiritual por si mesmo. Você tem que ter a manifestação do Espírito de Deus e Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que muitos estão fracassando. Estão tentando lidar com os espíritos sem estar submisso a Deus. Estão tentando resistir a Satanás sem conhecer a verdade da palavra e discernir os espíritos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele aguardou uns dias para poder discernir. Paulo não tratou com aquele espírito logo no primeiro dia. Ele tinha que esperar, discernir a manifestação do discernimento de espíritos para saber a hora de atuar. Resgate a autoridade no nome de Jesus. Revista-se de toda a armadura e coloque em prática a verdade da palavra. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, por essa matéria. Capacita-nos, ensina-nos a usarmos a autoridade no nome de Jesus. Que possamos a cada dia viver nessa autoridade, andar sobre a autoridade que Jesus nos dá na palavra. Guarda-nos, ó Pai. Ensina-nos a revestir de toda a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado pé na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Reveste-nos, e a tua palavra nos diz que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, fique firme, não desista não. Estamos aí já para além da metade dessa matéria, e logo, logo nós podemos aí dizer que concluímos mais uma matéria para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima aula.